Nossa mensagem nessa noite é: para onde iremos? Na verdade, há duas maneiras do cristão ir morar com Deus. Uma maneira, irmãos, quer dizer, há uma única maneira para o cristão ir morar com Deus. Qual é, irmãos? Quando Jesus, ele fazer o quê? Ele arrebatar a igreja. A Bíblia fala que vai haver após isso uma grande tribulação. Está sendo criado aí caixões. Até a nossa irmã, que agora é evangelista, Gisele, ela falou sobre esse assunto num sábado. Tem o número 666, tem o chip, já está rolando um monte de coisa aí. Tem ainda países que a palavra de Deus não é pregada. Tem, infelizmente ainda tem. Por que Jesus não rebatou a igreja? Porque o mundo ainda não foi pregada a palavra de Deus nos quatro cantos do mundo, se podemos chamar de quatro cantos, porque a terra é redonda, né? Se podemos falar assim. Então não foi pregado ainda. Nós temos uma guerra tremenda lá na faixa de Gaza, Israel, Jerusalém. O negócio está brabo lá. Quando eles quiseram apaziguar o problema, parece que eles aumentaram. Ficaram 2 dias lá, em uma paz falsa, e agora está uma guerra danada. E eles não brincam quando se diz respeito a matar. É a tal da guerra santa, né? E eles estão vivendo ela até hoje. E isso aí, irmãos, é consequência de desobediência de anos atrás. Amém, irmãos? A desobediência é algo que faz com que o sintoma deste pecado, da desobediência, ele se perpetua durante anos, e se bobear não morre. As gerações entram e, infelizmente, o pecado da desobediência, ele vai atingindo as gerações, infelizmente. Mas não é sobre isso que nós vamos falar, né? Nós vamos falar sobre para onde nós iremos. Então, irmãos, a palavra de Deus nos fala que Deus, ele por amor de nós, ele enviou o que, irmãos? Jesus. Por que Jesus teve que vir, irmãos? Por que Jesus veio? Porque eu, por mim próprio, a princípio, o plano de salvação não tinha sido traçado ainda. Foram criados métodos, usando reis, profetas, mas o povo era muito rebelde. Um período o povo que acreditava estava firme, outro período ele acreditava, mas não estava. E hoje até com Jesus aí, né, a gente tem isso, né? Não é assim? Temos o Espírito Santo, aquele cuja Bíblia diz que nos convence do pecado. Quem foi convencido por ele aqui? Nos convence do pecado, né? Mas mesmo assim, às vezes, os convencidos do pecado retrocedem. Eu fui convencido do pecado. Mas por que retrocedeu? Não já foi convencido que isso é pecado? Retrocede. Amém, irmão? Então, o plano de salvação, Deus instituiu sobre Jesus. Ó, vai lá, porque você vai ser o Salvador do mundo. E aí, Deus, ele mandou Cristo. Cristo veio. Antes de Cristo vir, irmãos, haviam ambientes para os crentes salvos? Haviam. Antes de Cristo vir, o plano de salvação elaborado por Deus, ele já parava sobre a terra. Não tinha se materializado na pessoa de Jesus, mas já parava. Então, através dos profetas, nós encontramos homens que obteram salvação, que viveram uma vida com Deus. Amém, irmãos? E por esse motivo foram reservadas a salvação. Amém, irmãos? Só que, irmãos, prestem bem atenção. Antes de Jesus vir, era de uma maneira que as coisas aconteciam. Após Jesus vir, as coisas mudaram. Por que hoje, o que significa religião, irmãos?
Oi? Não. Religião é um elo, segundo a teologia, um elo de ligação entre o homem e o Criador e Deus. Amém? Só que esse nome religião, coitado, ele já sofreu tanta alteração pelo homem, que hoje nós não podemos dizer que vivemos uma religião, porque na verdade foi descaracterizado. Porque a maioria daquilo que nós ouvimos dizer que é religião, tem algum elo de ligação entre ela e Deus? Não tem. E quando tem, é de uma forma distorcida. Não é assim? É assim. Então hoje, a nossa religião é quem é Cristo. Cristo, quando veio ao mundo, ele veio para estabelecer uma religião, que era ele. Conforme ele diz em João, no capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Amém, irmão? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a vida após a morte, segundo a luz da Bíblia. Porque na verdade, a vida após a morte, o catecismo fala, a Igreja Católica fala, cada um segundo a sua religião, não é isso? O Espiritismo fala, e outras religiões falam. Uns dizem que vai retornar depois, vai reencarnar, né? Então cada um na sua linha de raciocínio. Como eu creio na Bíblia, e eu creio que vocês creem na Bíblia também, então nós iremos falar sobre esta questão hoje, segundo a luz da Bíblia. E que o Senhor, o nosso Deus, venha aguçar a nossa mente com muita sabedoria. Amém, irmãos? Porque, irmãos, eu estar dentro de uma religião e eu não saber qual é o caminho que ela me dá, é eu estar sem conhecimento, sem sabedoria. Eu preciso de conhecer o caminho que eu estou andando. Ah, pastor, o meu caminho é Jesus. Simples assim, explica esse caminho para um ateu. Explica o que te leva a estar na presença de Deus. Ah, porque eu fui abençoado e recebi uma cura. Ué, porque eu recebi uma prosperidade, que Deus me livrou da bebida. É só por isso? Será que é tão pouco o que o nosso Deus tem para oferecer àqueles que são dele, irmão? É só isso que o nosso Deus tem para oferecer? O nosso Deus tem muito mais para nos oferecer. Amém? Come as mesquinharias que Deus... Não vou dizer mesquinharia. Come o pouco, né, que Deus tem dado, e só fica no pouco quem quer. Porque Deus, ele dá o pouco no início e tem os montões para quem permanece. Porque, irmão, tudo aquilo que recebemos aqui de material é mesquinharia, é pequeno diante da glória que há de nos ser revelada. Amém, irmãos? É isso que o nosso Deus nos deixa na palavra dele. Ou seja, tudo que eu tenho, tudo que eu vivo. Hoje eu fui bater mais uma ultra com a Lani e hoje foi sensacional. Porque a Débora estava numa posição que deu para ver o rostinho direitinho. E uma coisa linda, as mãozinhas, as perninhas mexendo. E ela já está com 34 semanas, já está totalmente formada. Então a coisa linda, eu fiquei impressionado. A doutora ficou um tempão lá me mostrando o rostinho dela. E assim, isso tudo é muito bom, é obra de Deus. Deus está fazendo isso por mim. Mas isso é muito pouco diante daquilo que Deus tem para me dar ainda. Amém? Às vezes, eu acho que isso é o suficiente e eu paro, retrocedo. E com isso, irmãos, eu posso perder o melhor de Deus amanhã. Amém, irmãos? Então vamos lá. Antes, irmãos, vamos retornar agora ao meu raciocínio, que eu quase fugi dele. Eu falei comigo mesmo que eu não ia fugir. Que a gente começa a tratar de um assunto e de repente a gente está de um para outro. Presta atenção, irmãos. Então o que acontece? Se nós pararmos para ver, a maioria das religiões, daquilo que se julga ser religião hoje, se você for ver a base delas, está centrada onde, irmãos? No Velho Testamento da Bíblia Sagrada.
A maioria das seitas que nós encontramos hoje está baseada onde? No Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Mas pastor, por que isso? Porque se nós formos pegar alguns parâmetros isolados da Bíblia, iremos criar um montão de seita e um montão de heresia. É por isso que hoje o homem vive uma religião. E é mentiroso aquele que impõe determinadas coisas para a igreja. Se é igreja e é Cristo, não tem que haver imposição. Começa por aí, irmão. Eu não tenho que impor o Davi fazer algo. Eu tenho que orientar. E a Bíblia diz que quem convence é o... Se eu vivo Cristo, que é a minha religião e o meu elo de ligação com Deus, eu tenho que deixar o Espírito Santo convencer. Quando eu faço as minhas imposições, eu estou criando uma religião. Estou criando uma seita e estou fazendo da Bíblia um monte de heresia. E isso me preocupa muito, irmãos. Porque essas seitas que se julgam religiões têm com nome de evangelho também. Infelizmente, tem um monte. Se nós pararmos para estudar, temos. Então vamos lá. Se eu pegar, irmãos, algumas passagens bíblicas e eu for ministrar elas de uma forma que não vai ser de agora, vai ter irmãos que vão sair daqui acreditando que a mãe pode voltar e visitar na cama. E que o pai também. E a tia também. Por que isso, irmãos? Porque a Bíblia Sagrada, em 1 Samuel, aleluia, 1 Samuel, no capítulo 28 em diante, a Bíblia Sagrada nos fala que Saul estava desesperado. E Saul não conseguia falar com Deus através de nada. Amém? Aí o que Saul fez? Foi até uma feiticeira. Pode meditar nisso depois, não precisa, pode ir anotando aí quem quiser, anotando, tiver caneta aí. Aí o que a Bíblia Sagrada nos fala? Que essa feiticeira, Saul chega até ela e fala que precisava de falar com uma pessoa que pudesse dizer para ele o que ele precisava fazer dali por diante, vamos botar assim. Ele precisava de falar com o profeta Samuel. E a Bíblia é clara quando fala, se você ler 1 Samuel 28, você vai ver isso, é clara. Quando fala que essa mulher recebe o Espírito de Samuel. Eu pesquisando sobre isso ontem, eu ouvi umas ideias dizendo que era o diabo e tal. Irmão, eu vou chegar lá, calma, vou chegar. Por isso que eu procurei ler muito isso ontem. Eu acho que ainda não li o suficiente, mas eu queria passar isso para os irmãos. Se ficar alguma falha, eu vou continuar pesquisando sobre o assunto e vou estar reiterando ao decorrer do tempo que nós vamos estar juntos, que vai ser muito, eu cresci. Se Deus me levar daqui a pouco, né? Então, irmãos, é claro quando fala que Samuel se manifesta naquele corpo e pergunta a Saul: Saul, o que tu quer comigo? E a Bíblia fala anteriormente de Samuel se pronunciar que aquela mulher via homens como se fossem deuses. Ela não via só Samuel, Davi. Ela via homens como se fossem deuses. Homens que resplandeciam. Isso ela fala, pode ler 1 Samuel, capítulo 28. E aí depois vem Samuel, porque era quem Saul queria falar. Samuel fala com Saul. E a Bíblia nos fala que ele disse para Saul: se Deus não fala contigo, quem dirá eu? Que hoje, se você ler, irmãos, do 28, do capítulo 28, do versículo 6 até o 20, até o 20, você vê um diálogo entre Samuel e Saul. E a visão que essa mulher teve. Quando nós vemos para o Novo Testamento, em Mateus,
no capítulo 17, do versículo 1 até o 4, tem um monte ali em Mateus que foi titulado como o Monte da Transfiguração. Mas na leitura, né, o autor de Mateus, o escritor de Mateus, que foi Mateus mesmo, né? Mateus, ele não diz qual é o monte. Mas lá o título na minha Bíblia está o Monte da Transfiguração. A Bíblia nos fala que Jesus leva com ele Pedro, Tiago e João. Quem foi João, irmãos? Foi o apóstolo que mais revelações de Deus teve. Irmãos, eu estou sentindo muito forte a presença de Deus aqui. Aleluia. Eu espero que os irmãos compreendam isso que eu vou passar para os irmãos. É muito lindo. Eu ontem fiquei maravilhado fazendo isso em casa, irmãos. E a Bíblia nos fala, irmãos, que Jesus, quando ele chega no monte, aleluia, a face dele muda. E Pedro, Tiago e João olham e veem Moisés e Elias. Aleluia. E Pedro, irmãos, como é mais entrando, Pedro era o líder da galera da época, né? E ele foi o líder da igreja. A igreja foi Pedro quem estabeleceu, vamos botar assim, Atos dos Apóstolos, né? Mesmo sendo que era pescador, tendo todas aquelas dificuldades, mas ele foi o cara. Foi quase 3.000 pessoas convertidas através de um sermão dele. Eu bato palma para Pedro. Amém? O cortador de orelha. Aleluia. Mas Jesus, quando está, resolve o problema que Pedro faz. Amém, irmãos? Por isso que Jesus tem resolvido os meus problemas. Então, irmãos, aí eles vêm 3, mas não tinha só Jesus. Eles vêm 3. Eles veem Jesus com a face resplandecida, e eles veem Elias e veem Moisés. E Pedro vira para o Senhor e pergunta: mestre, convém que façamos uma tenda, um tabernáculo para o Senhor, para Elias e para Moisés? Aí Jesus desconfigura. Debaixo da luz da teologia, a Bíblia nos fala que Deus fez uma promessa, que Moisés ele entraria onde, irmãos? Em Canaã. Entende-se que esse monte era em Canaã. Entende-se que esse monte era em Canaã. Havia uma promessa. Moisés, após a promessa, feriu a rocha. E Jesus falou: por isso tu não vai entrar. Deus falou: por isso tu não vai entrar. Não vai entrar diante do meu povo. Não vai ser você que vai levar o meu povo. Amém? Mas Deus não tinha feito uma promessa para ele que ele iria entrar na terra prometida. Então, estudando e teologicamente falando, essa ideia dessa visão, Jesus levou Moisés para conhecer Canaã. Amém? Vocês estão compreendendo? Amém. Até esse período de Mateus, irmãos, Jesus, ele não tinha ainda morrido e nem ressuscitado. Estou certo disso? Então vamos lá agora em Lucas, no capítulo 16, versículo 22 até o 26, para quem está anotando, anotar, até o 26, nos relata um fato. Lucas, irmãos, eu gosto de ler o Evangelho de Lucas e pregar sobre ele, porque é um evangelho bem desenrolado. Por mais que ele não vivenciou, mas ele buscou muitos fatos que comprovassem, dessem veracidade ao seu livro. Amém? Irmãos, em Lucas ele relata o fato que havia um rico e um mendigo. Amém, irmãos? E a Bíblia nos fala que esse mendigo servia a Deus e o rico não. Ambos morreram. A Bíblia nos fala que quando ele narra, Lucas narra, e morreu o mendigo e foi para o seio de Abraão. E o rico morreu e foi sepultado. Ao decorrer da narrativa de Lucas, nós encontramos, irmãos, um diálogo entre o rico e Abraão. Por que seio de Abraão? Quem Abraão é, irmãos? E eu vou falar sobre isso aqui. Abraão é pai na fé. Seio de Abraão por quê? Porque ele recolheu o que era dele. Amém? Vamos botar assim: pai na fé. Amém? Aleluia.
Então, irmãos, prestem atenção. Houve um diálogo entre Abraão e o rico. E tem-se que, do seio de Abraão, pelo estudo teológico também, pela Bíblia, ela nos dá isso com clareza, há um abismo que dividia o seio de Abraão e uma parte do inferno. Porque, na verdade, o inferno mais profundo fica ainda mais abaixo do que esse, onde vão as almas que morrem sem Deus. Eu estou falando isso, irmãos, segundo a luz da Bíblia. Se outras pessoas falam segundo outras luzes, aí dane-se. Eu creio na Bíblia Sagrada. E é em cima dela que eu estou ministrando com os irmãos nesta noite. Amém? Então, irmãos, havia um abismo. E o rico pede: Senhor, pede para Lázaro tocar na água aí, tocar na minha boca, pois aqui está muito quente. Ou seja, ele já estava sofrendo. E Abraão disse: não posso, porque há um abismo entre nós e vocês. Há um abismo entre nós. Eu não posso, há um abismo. Então pede para ele ir lá e falar. Também não posso mandar. Não posso mandar ele ir lá e falar. Porque se eles não acreditam nos que estão vivos, quem dirá nos mortos que voltaram para falar? Mas, irmãos, até essa passagem bíblica aqui, que na verdade Jesus ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado, até essa passagem bíblica nós podemos encontrar o seio de Abraão e podemos encontrar o Hades, ou o inferno. Amém, irmãos? E até essa passagem bíblica, se nós pararmos para ver, aqueles que morreram, que Deus quisesse que voltava, ele voltava. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Ou seja, até aqui, se Deus falasse: vai lá, Moisés, ele ia. Volta lá, Lázaro, ele voltava. E nós vimos que por necessidades, Deus permitiu isso. Samuel voltou, Moisés e Elias foram vistos transfigurados em quem? Em Jesus. Amém? Após Jesus morrer, irmãos, aí que é a parte mais linda da história. E da Bíblia Sagrada nos relatando essa coisa maravilhosa, porque eu entendo assim, irmãos, eu fui para o seio de Abraão, e eu estou vendo o inferno, eu estou sofrendo ou não com isso, irmãos? Estou sofrendo. Por que eu estou sofrendo? Porque eu estou vendo pessoas sofrendo, irmãos. Isso me causa dor. E quando nós vemos esse texto bíblico, entendemos que quem estava no seio de Abraão via quem estava no inferno, e vice-versa, porque houve um diálogo relatado sobre essa questão. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Amém. A Bíblia, coisa linda, irmãos, nos fala que Jesus, quando morre, oh maravilha, Jesus, quando morre, antes dele morrer, meu Deus, coisa linda. Em Lucas, no capítulo 23, nota aí, do versículo 42 ao 45, ele vivo, a Bíblia nos narra uma comunicação de Jesus com o salteador. Olha, irmãos, a religião verdadeira. Aleluia. A religião, irmãos, é algo que não pode ter opressão, imposição. A religião, que é Cristo, tem que ser algo puro, cheio de amor, cheio de compreensão, com união. Isso é religião. E nós vimos aqui Jesus mostrando isso. Eu sou o elo de ligação entre o homem e o Pai. Eu sou a verdadeira religião. Jesus, irmãos, ele foi crucificado entre dois homens que mereciam ser crucificados, pois eram ladrões. Amém? Eles tinham que ser crucificados pela lei da época, mereciam estar ali. E um desses ladrões
vendo que realmente Jesus, quem realmente Jesus é, ele vira para Jesus e se reporta a ele: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu santuário. Jesus iria entrar onde, irmãos? Oh, maravilha! Meu Deus! Aleluia! Aí Jesus fala para o ladrão, irmãos. Jesus falou para quem, irmãos? Para quem, irmãos? Para o ladrão. Ó, hoje mesmo você vai estar comigo lá. Hoje mesmo. Aleluia. Primeiro, irmãos, esse homem fez o quê? Se arrependeu. Rapaz, não fica falando isso não. Nós temos que estar aqui agora. Ele não, cara. Esse homem não tinha mal nenhum sobre ele. Ele não. Ô Senhor, lembra-te de mim. Ele era ladrão, irmão. Era ladrão arrependido. Amém. Quando nós ministramos isso, os incrédulos, a igreja é um lugar para os ex, realmente. É um lugar para aqueles que se arrependem. É um lugar para aqueles que querem deixar a prática do mal. Isso é a igreja. A igreja é um sanatório, é um ambiente psiquiátrico. A igreja é um centro de recuperação. Sim, o nosso Jesus, a obra que ele mais gosta de fazer é recuperar, é restaurar, é transformar, é mudar vidas. Só que ele só faz isso na vida de quem quer. E o ladrão quis e teve a vida mudada. Amém? E a Bíblia nos fala que Jesus disse para este homem: hoje mesmo você estará comigo aonde, irmãos? Não no seio de Abraão. Amém? Jesus, irmãos, vamos lá agora, Efésios 4, do versículo 7 ao 10, nos diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro, e deu dons aos homens. Aleluia! E diz ela: ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aleluia! E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O que Jesus fez, irmãos? Ele morreu e levou cativo o cativeiro, ou seja, os que estavam cativos, através dele, ele levou o quê? O cativeiro acabou. Amém? Ele tirou os que estavam cativos e se fez cativo. Amém, irmãos? E a Bíblia nos fala que ele levou para o alto os que estavam nas profundezas. Aleluia. E deu dons aos homens. Maravilha. Jesus, irmão, coisa linda. Quando ele morre, ele vai nas profundezas, prende, cativa quem tinha que cativar. Ele se fez cativo porque ficou 3 dias. Aleluia. Pegou quem estava embaixo, subiu e derramou dons. Em 3 dias, irmãos, Jesus fez uma obra que se perpetua até os dias de hoje. Coisa linda, irmãos. E assim ele o fez. Amém? O que ele fez? Ele pegou os que estavam embaixo e levou para cima. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 4, diz assim: em verdade, Paulo falando, em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, aí o autor da Bíblia diz: se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Ele foi arrebatado aonde? Ao terceiro céu. Meu Deus, coisa linda. Ele foi arrebatado para onde, igreja? Terceiro céu. Aleluia. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis
ser falado desses assuntos do alto, ser falado entre os homens da terra. Mas Paulo nos deixa relatado que para os que morrem em Cristo, eles vão para onde hoje, irmãos? Para o terceiro céu. Terceiro céu. Amém, irmãos? Por quê? Porque os que estavam lá embaixo, o que Jesus fez? Pegou. Porque entende-se que o céu de Abraão seria debaixo da terra. É a Bíblia. Porque Jesus pegou quem estava lá embaixo. Se eu vejo o inferno, mas o inferno não é debaixo do chão, não. Eu sei que há uma atuação do mal, né, no mundo celestial. Eu sei que há. Irmão, se nós vamos falar de diabo, meu Deus, eu quero falar de células. Esquece o diabo. Amém? Um dia, quem sabe, se Deus assim tocar em meu coração. Então, irmão, Jesus pegou e levou. E o homem teve essa visão. E ele viu as pessoas lá. E os assuntos de lá eram tão lindos que não aconteciam aqui. Eu fiquei ontem de noite e falei, meu Deus, quais são esses assuntos que são tratados nos céus? Eu continuei estudando, irmão. E aí eu encontrei. Aleluia. Porque houve um outro homem que foi arrebatado. E esse homem falou tudo. Ele usou 22 capítulos da Bíblia e rasgou o verbo. Aleluia. E foi falando tudo que viu, ele não queria nem saber. Até as bestas que ele viu, ele mencionou sobre elas. Aleluia. Então, irmãos, o assunto que rolava no céu, que rola lá em cima, no paraíso, no terceiro céu, são os assuntos que não rolam aqui. Por quê? Porque isso aqui é cheio de pecado. Até os crentes, quando param para conversar, falam um monte de besteira. Qual assunto inefável que eu vou ter? Se eu falo um montão de balela. Então, já nos baseando nisso aqui, vamos fazer da terra um pedacinho do céu, né? Vamos começar a ter assuntos inefáveis, assuntos que nos enriquecem, assuntos que nos dão alegria, né? Vamos começar a praticar isso, né? Quando chegarmos no céu, isso vai ser concretizado. É porque também quem não pratica esse tipo de assunto não vai para lá, né? Aí já não é religião, é parâmetros bíblicos. Porque eu tenho que amar, né? Para eu ter, é pela graça, pela graça sois salvo, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas para que eu seja alcançado pelo dom de Deus, eu tenho que cumprir alguns requisitos. Ah, mas não é graça, não é favor merecido. É, realmente a gente não merece. Nós não viemos do pecado. Mas eu cumpro os requisitos para ser alcançados pela salvação, não pela graça, irmãos. A graça já nos alcançou. A graça já alcançou o mundo. Só não vive debaixo da graça quem não quer. Amém, irmãos? Só não vive debaixo da graça quem não quer. Vocês estão entendendo? Vamos lá, em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 somente. Diz assim, Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 16. É visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. O que o diabo tinha, irmãos, antes de Jesus morrer? Ei, o que o diabo tinha? Ele tinha a maior parte do acesso na vida do homem. E com isso, muitas das vezes, não, né? Até Jesus vir, a maioria dos homens que morriam com quem? Com ele. Imagine como o inferno deve estar cheio. Hein, irmãos? Glorifica a Deus aí, irmãos, porque você veio num tempo bom. Você veio debaixo da graça. Jesus veio para acabar com a sentença do diabo. Oh, eu acabo hoje com a tua sentença, meu amigo. Você não vai mais sentenciar os homens. Eu vim para acabar com essa graça e acabou. E Hebreus continua.
e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Irmãos, quem morre sem Cristo, ele vive uma vida de servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Meu Deus! Como é que vai dizer que eu não sou, cara? Vocês estão entendendo? Quem que ele veio tomar? Quem Jesus veio tomar, irmãos? A descendência de Abraão. Porque, irmãos, a descendência de Abraão estava sendo tomada pelo diabo. Então Jesus veio para reverter este quadro. E reverteu. Posso hoje olhar e ver isso quando observo os irmãos sentados nessas cadeiras. Amém, irmãos? Ele veio para reverter o mal que estava se sucedendo sobre, irmãos, a descendência de Abraão, sobre a humanidade. Na verdade, naquela época, caracterizando-se diretamente aos judeus. Após se estendeu aos gentios. E por causa da fé, nos tornamos essa descendência também. Amém, irmãos? Aleluia. Em Apocalipse, irmãos, no capítulo 6, do versículo 9 ao 11, nos diz assim: e havendo aberto o quinto selo, João fala, vi debaixo do altar. Meu Deus. Debaixo do que, irmãos? Do altar. As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. Aleluia, irmãos. No capítulo 6, João, de Apocalipse, João começa a relatar aquilo que o homem fala para Paulo. Eu fui ao paraíso e eu vi as almas que lá estavam. E aí João, ele fala, essas almas que lá estão são as almas que morreram e levaram o amor do Evangelho consigo. E levaram Deus com eles. Não recuaram, não retrocederam. Essas almas estão debaixo do altar, do trono de Deus. Aleluia. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Meu Deus, olha que coisa linda. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos. O que nós somos, irmãos? Conservos e irmãos. Oh, meu Deus, obrigado. Que haviam de ser mortos, como eles foram, irmãos. Prestem atenção, buscando de Deus uma revelação. Eu falei, Deus, morto como? Porque teve gente que Pedro falou, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, e foi de cabeça para baixo. Estevão apedrejado, e outros tiveram mortes também. Um foi decapitado, que foi João Batista, né? E vamos lá, amém? Morreram como, irmãos? Eles morreram como? É essa morte que João relata? Não, irmãos. Eles morreram firmes no Evangelho, ministrando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, tendo amor por Deus, deixando Deus usar eles. A consequência de muitos desses foi a morte. Mas João não morreu assim. Dos apóstolos, João teve uma morte natural. Então João não seria digno disso. Vocês estão entendendo, irmão? A revelação de Deus? Presta atenção. De acordo, aleluia. Aí ele fala como eles foram, ou seja, os que hão de morrer como eles foram. Como eles foram como? Vivendo uma vida com a palavra de Deus. Todos eles morreram assim. Independente de como foi a maneira que eles morreram. Mas eles morreram fazendo a vontade de Deus, irmãos.
em cima da Bíblia, eu quero dizer para os irmãos, só vai para lá quem morrer fazendo a vontade de Deus. Então, irmãos, busque entender o que é a vontade de Deus para a sua vida, para que você não deixe de ir para lá. Porque você já viu que quem não for para o terceiro céu, viver abaixo do altar, do trono de Deus, vai viver uma vida de servidão no inferno. Amém, irmão? E vamos continuar. Eles, os que estão em cima, João via que clamavam: Senhor, sentencia logo essa humanidade, vamos acabar com isso, nos libera daqui e nos permite entrar em Jerusalém, porque ainda não é, e a gente vai viver a vida que queremos viver, Senhor. Olha só, irmãos, eles nem que olham o assunto que um amigo de Paulo viu os homens que estavam lá em cima conversando: nós queremos tomar posse do que é nosso por direito logo, Senhor. Olha a preocupação desses que estavam lá, eles já tinham, está garantido para eles, irmão, mas eles querem entrar logo. Amém? E aí o que o Senhor falou? Calma, que ainda tem os conservos e amigos ainda para vir. Calma, ainda falta pessoas vir. Fiquem tranquilos, vocês já estão aqui, vocês não vão perder mais isso. É teu, é de vocês, Jerusalém é de vocês, não vai ter mais, não tem faraó para impedir, vocês já estão debaixo do meu altar, vocês já estão sobre a minha cobertura, então não tem o porquê de vocês se preocuparem com isto. Fiquem tranquilos, mas eu tenho que trazer mais irmãos para cá, porque senão vai ficar vazio o ambiente. Aleluia! A conversa desses homens não era uma conversa ruim, era uma conversa sadia. Eu quero tomar por herança o que o Senhor tem prometido. Por que muitas das vezes, irmãos, o nosso assunto que deveria ser esse não é? Ei, irmãos, deveria ser a herança de Deus, o que Deus tem para nós. E às vezes nós não tratamos, por isso que fala que esses assuntos não se tratam aqui. Não é dado ao homem isso. Olha só, que coisa que o Paulo fala. Não é dado ao homem, Anderson. Vocês estão entendendo? Aí, irmãos, para finalizar, em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, nos diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Irmãos, prestem atenção, já compreendemos por aonde vão, para onde irão e para onde vão as almas que morrem em Cristo, né? Para onde essas almas vão, irmãos? Para o terceiro céu, que fica onde? Abaixo do trono, do altar de Deus. Amém? Que é vista como o paraíso. Que lugar maravilhoso deve ser esse. Muita gente tem medo de morrer. Irmãos, quando eu começo a entender a Bíblia, eu não peço a morte para mim. Mas quando ela vier, irmãos, vou fazer que nem o Cecílio fez, de braços abertos. Missionária Miriam, quando acordou, estava um homem lá. Já tinham vindo buscar ele, e ela não sabia. 6 da manhã era de costume de ligar o ar-condicionado, não te ligou. Filho, cadê filho? Filho já foi. Já foi, irmão. Amém, irmão? Irmão, está com ladrão, já foi. Amém, irmão? Então por que Jesus recolheu essas almas? Por quê? Porque mesmo no seio de Abraão havia sofrimento e dor. Porque eu via pessoas sofrendo. Havia possibilidade de vir pessoas que estavam lá. Havia. Quando Deus permitia, vinha. E veio. Vimos aqui. Amém? Hoje veio. Deus não permite mais que saia do paraíso e venha para cá. Acabou isso. Hoje o que o homem pode ver? Não há influência de Satanás. Amém? Hoje, se eu vejo algo materializado ou em alguém, é o diabo. Por quê? Porque ele é o único que se encontra no submundo, que é o mundo que dá acesso ao mundo que nós vivemos. O céu não nos dá acesso aqui. Amém? Quando Jesus nos levou
indicativo lá em cima é para justamente nós não termos mais acesso aqui embaixo. Acabou. Então hoje não vem mais eles, acabou. Isso é baseado no que eu estava ministrando aqui. Amém? E outra, por que Jesus não veio ainda, gente? Durante muito tempo se fala, ele vai arrebatar a igreja, vai arrebatar a igreja, vai arrebatar a igreja, vai arrebatar a igreja. Por que ele não arrebatou a igreja ainda? Não arrebatou para os que vivem. Porque os que morrem, já vimos que vão para onde, irmãos? Para onde a irmã Florinda foi? Amém? E foi por causa dela que eu resolvi fazer essa mensagem. Estava ontem pensando nela, Anne chorou a peça, ficou muito triste. Aí eu falei, vou preparar uma mensagem em cima desse momento. E aí comecei a pedir a Deus e Deus foi me dando isso. Amém, irmãos? Vocês estão compreendendo? Por que Jesus não veio ainda? Porque tem muitas pessoas para se arrepender, para serem salvos. E que se ele vier, irão se perder. Falta o João, Marcelene. Falta as Reginas. Falta linda. E ele não vai vir enquanto essa guerra que está em Jerusalém não acabar. Enquanto eu não puder ir lá, o Davi, a pastora, a Silene, você, igreja, não puder ir lá e pregar na Índia, e pregar em Jerusalém, o evangelho genuíno com liberdade, o nosso Cristo não vai vir. Porque é a palavra que diz assim. Tem que haver um arrependimento de todos os povos. Não digo de todas as pessoas, mas de todos os povos da terra tem que haver um arrependimento. Se hoje nós pegássemos o Brasil e dividíssemos por todas as nações, botássemos cada 5, cada 10, cada 20 em cada uma e fizéssemos assim, ó, eles estão daqui, pronto, demos a legalidade para Jesus resolver quando vir. Para Deus falar, agora você pode ir. Toda a nação já conhece. Isso já aconteceu, irmãos? Vocês têm ciência disso? Não, não aconteceu. Imagine Pedro, irmãos, tendo que pregar isso. Olha quanto tempo se passa, há mais de 2000 anos. Se passa, mais de 2000 anos se passa, e hoje eu estou falando sobre isso. E se bobear, pode passar mais 2000 anos. Porque o meu tempo, nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Não é assim a Bíblia Sagrada? É diferente do tempo de Deus. Então, irmãos, o tempo de Deus é um, o nosso é outro. O nosso tempo é um tempo que nos consome, conforme a Bíblia também nos fala, que é o tempo Cronos, né? Tempo Cronos. E o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Tempo Kairos, tempo Cronos, é o nome de um diabo, de um monstro que existia na antiga Grécia, não é isso? É isso, né? Então, e ele devorava as pessoas. Era a ideia. Quem morria estava sendo devorado pelo Deus Crono. É o tempo, o Deus Tempo. E ele nos devora até hoje. Né? É assim, assim. Vai nos devorando. Aí, de repente, ele disse que é o infarto, que ele não sei o quê. Ele diz as desculpas. Mas vai devorando. Até hoje. Então, irmãos, imagine Pedro tendo que sustentar isso. No iníciozinho de tudo, irmãos, não havia o avanço tecnológico, não havia o crescimento da ciência. Hoje, irmãos, o que nós vemos acontecer é o início do que vai ser o final. Ah, já tem chip, já tem. Só que eu e você, quem vai ser salvo em Cristo, fique tranquilo, você não vai viver isso. A não ser que você queira e retroceda. E se eles quiserem implantar isso, vai morrer como? Hein? Vai morrer com Deus ou vai morrer com o diabo? É a escolha. A igreja decide. Amém, irmão? Vocês estão compreendendo? Então hoje, irmãos, pessoas que morrem em Cristo não voltam, almas que estão no inferno não vêm, o diabo vem, se materializa.
materializa, incorpora no corpo, porque a Bíblia nos fala que depois que Jesus foi, os discípulos estavam, uma menina se manifesta e começa no nome de Beelzebul, né, fazer um montão de coisa, uma feiticeira. O que estava no corpo daquela mulher? O diabo. Então ele continua operando na vida dos outros? Continua. Amém, irmão? Então, para os irmãos compreender, para onde nós iremos quando nós morrermos, irmãos? O terceiro céu e acabou. Você já vai para o paraíso e vai dialogar sobre assuntos que aqui na terra você não dialogava. Talvez por falta de pessoas.